Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu costumo olhar em um fundo de papel para mim escolher se ele é bom ou não, tá? De primeira instância eu venho no objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então aqui a gente consegue ver que o KNCR11 é um fundo high grade, porque ele foca no baixo risco, né? Quem faz a gestão é a Kinea, uma excelente gestora na minha opinião. Fundo grande, com 7 bilhões, quase 400 mil cotistas. E aqui, galera, a taxa média do fundo, CDI mais 2,48% ao ano. Eu costumo ver o objetivo do fundo, né, para mim entender qual a taxa de risco por cima, e eu vou mostrar como ver isso a fundo mesmo. É aqui, galera. É no resumo da carteira. Então 90% do fundo ele é alocado em CRI, né? E aqui são os segmentos, galera. Escritório é um segmento tranquilo, shopping é um segmento tranquilo, residencial já é um segmento mais arriscado porque envolve desenvolvimento, logístico é tranquilo e ele tem um pouco em outros. Aqui podemos ver que ele é um fundo basicamente 100% em CDI, né? Aqui eu costumo olhar também a negociação e liquidez, porque aqui a gente consegue ver se o fundo dá muita entrada para a gente poder estar adquirindo ele. No caso aqui, a linha azul escuro é a cota dele normal e a linha laranja é a cota valor a mercado, tá? Então a gente consegue ver aqui que ele só deu entrada praticamente, ao meu ver, em 2019 até 2021. De resto, ele sempre foi negociado acima do seu valor patrimonial. Isso mostra a eficiência do fundo, né, galera? Que a procura e a demanda, né? Então eu vejo isso. Claro, tenho que analisar a DRE. As DREs da Kinea, galera, na verdade o relatório gerencial da Kinea são relatórios bem fáceis de ler, né? Então aqui, por exemplo, no mês de julho, ele teve uma receita em CRI de 67 milhões, teve um resultado em caixa de 5 milhões e 400 mil, aí teve uma despesa aqui, despesa do fundo, de 7 milhões, e gerou ao total, resultado líquido, 66 milhões, né? E teve uma distribuição de 66, ou seja, ele gerou 66,6 e distribuiu 66, galera. Então aqui o resultado gerado no mês e o resultado distribuído, ou seja, ele gerou até um pouco mais do que ele distribuiu. Mostra que o fundo é saudável, né, galera? Não tem problema, não tem nada. E a gente tem que fazer isso olhando todos os outros meses, não analisando só o mês que estamos, ou no mês passado, ou nos 3 últimos meses, tá? Aqui tem a reserva acumulada não distribuída, ou seja, se esse fundo ele só conseguisse gerar 94 centavos, ele tem 22 centavos para complementar 95 centavos. Ele podia tirar 1, 2, 3, enfim, para complementar esse resultado aqui distribuído, né? Aqui mostra os últimos rendimentos, né? Quanto ele pagou. Aqui a sensibilidade, né, do spread médio da carteira. Spread é a diferença, tá, galera? Então a gente consegue ver aqui que quanto mais barato é melhor,
Por isso eu não compro acima do seu preço médio um fundo de papel. A gente pode ver aqui que o spread para CDI, ou seja, a diferença entre o CDI e o fundo, se eu comprar a 108,50 é de 0,16%. Compensa? Não. Não compensa, galera, porque é muito pouco. Então ele com desconto eu compraria, no caso, esse fundo tranquilamente. Aqui, galera, é a carteira de ativos, que já mostra que ele tem 68 ativos em CRI, né? Então ele tem 68 devedores na sua carteira. O que eu costumo olhar aqui, galera? Falei com um amigo meu recentemente, ele me recomendou a olhar CRI por CRI. Ver se tem garantia, ver se são boas as garantias. É um pouco chato e cansativo, mas de primeira a gente tem que analisar isso, galera. É muito importante. Aqui, o que eu costumo olhar também é a porcentagem da carteira, ou seja, a maior porcentagem aqui está em 5,2%. Se esse devedor der problema ou evitar de pagar e tal, der um calote no fundo, só vai ser 5,2% da carteira inteira. E a gente tem que saber se os devedores são bons ou ruins, né, galera? Então tem alguns nomes aqui, bem conhecidos inclusive, como por exemplo, esse edifício Concórdia, Brooksfield, Shopping Paralela, Edifício Eldorado, Allos, Shopping Cidade Jardins, Iguatemi Shoppings, BTG Malls, esse CD Cajamar, Edifício WT Morumbi. Então, galera, só de bater o olho aqui a gente já consegue identificar que ele tem excelentes devedores. É um sinal que ele vai ficar 100% adimplente sempre? Não, porque pode acontecer qualquer coisa. Um exemplo disso, as Americanas, há um tempo atrás, ela era considerada AAA, ou seja, excelente inquilino. E infelizmente foi quebrada, né, galera? Tá tentando se recuperar, mas é difícil. Mas enfim, a gente tem que ver um PL também, ver se não tem muita concentração aqui, porque, por exemplo, se um fundo, aliás, se um inquilino só, um devedor, tivesse 50% da carteira, o que ia acontecer se esse fundo desse calote, se esse inquilino desse calote? Ia ser 50% da receita jogada fora, né, galera? Porque até ele regularizar ou o fundo exercer a garantia, ia demorar. E aí ia cair 50% da receita. Que é a carteira de ativos e tal, segue a carteira. Lembrando que também é bom uma carteira, quanto mais devedores, melhor, que é mais diversificação e mais segurança pra gente. Aqui o acompanhamento da carteira, quem gosta de ver os videozinhos. E aqui ele explica cada um dos seus devedores, galera. E é bom a gente ver isso aqui, né? Cada um dos seus devedores de cada segmento, mostrando a garantia também, né? O que também nos deixa mais aliviados, né? Sobre a garantia do fundo não, do inquilino que está devendo, no caso, para o KNCR. Aqui são todos os fundos da Quineia. Eu acho muito top isso, porque, por exemplo, KNCR11 mostra que é um ativo de baixo risco. Então mostra que a gente consegue ver que ele é quase 100% CDI e de menor risco. Aí tem o Quineia Creditas, KCRE11. É um fundo desenvolvido com Acreditas, com foco em operações de CRI no segmento residencial pulverizado. Aqui já mostra
um risco mais elevado do que o KNCR. KNSC, um middle risk, inclusive com indexador misto. KNHY é um high yield, né? E aqui são os fundos da Kinea, galera. Canip, o famoso Canip, né, que é só para investidor qualificado. São indexados a IPCA de menor risco, né, galera? Aqui a tabela também dos fundos imobiliários. Desse lado tem IPCA, desse lado tem CDI. Aqui o KNSC no meio, justamente por ele ser um middle risk. E as demais considerações, galera. Então, basicamente, na carteira de ativos, a gente tem que prestar atenção, analisar direito, para a gente não cair em nenhum golpe, nenhuma pegadinha.